Realidade inconsciente. O que não vemos, mas sentimos pode explorar um tema profundo e fascinante, abordando os mistérios do inconsciente e como ele influencia nossas percepções, decisões e emoções sem que tenhamos consciência disso. Vou te ajudar a estruturar esse livro com base nesse conceito. Estrutura sugerida. Introdução. O que é a realidade inconsciente? Definição do inconsciente, onde reside a parte da mente que afeta nossas ações, emoções e percepções. A relação entre o consciente e o inconsciente. O que vemos consciência versus o que não vemos, mas sentimos inconsciente. A importância de explorar essa realidade para entender melhor a si mesmo e o mundo. Capítulo 1. As origens do inconsciente. História da teoria do inconsciente, desde Freud até Jung e além. Como o conceito do inconsciente se desenvolveu ao longo do tempo. Inconsciente coletivo, arquétipos e memórias ancestrais. Capítulo 2. O inconsciente no cotidiano. Como o inconsciente molda nossos comportamentos, hábitos automáticos, tomadas de decisão sem pensar, reações emocionais, intuições e pressentimentos, quando sentimos algo errado ou certo sem saber o porquê. Influência do ambiente. Como o que está ao nosso redor afeta nossa percepção sem que percebamos. Capítulo 3. Emoções e o poder oculto do inconsciente. O papel das emoções inconscientes. Raiva, tristeza, alegria reprimida, e como elas afetam nossa saúde e bem-estar. Mecanismos de defesa inconscientes, repressão, negação, projeção. Como curar-se do que não se vê, práticas terapêuticas para acessar e liberar emoções reprimidas. Capítulo 4. Inconsciente e relações interpessoais. Conexões invisíveis, como padrões inconscientes impactam nossos relacionamentos. Escolhas inconscientes de parceiros e amigos, repetição de padrões familiares, medo do abandono ou da intimidade. Projeções inconscientes, como projetamos nossos sentimentos e crenças nos outros sem perceber. Capítulo 5. Sonhos e o mundo simbólico do inconsciente. Os sonhos como uma janela para o inconsciente, interpretação dos sonhos à luz da psicanálise e outras abordagens. Símbolos e significados ocultos, o que os sonhos tentam nos comunicar. Como usar os sonhos para acessar a sabedoria inconsciente. Capítulo 6. O corpo como portal para o inconsciente. Somatização, quando o inconsciente se manifesta no corpo físico. Técnicas de conexão corpo-mente, meditação, respiração consciente e yoga, terapia somática. Ouvir o que o corpo está tentando dizer. A importância de estar atento aos sinais físicos. Capítulo 7. Exploração prática da realidade inconsciente. Ferramentas de autoconhecimento, meditação, journaling, terapia e análise de padrões de pensamento e comportamento. A importância da atenção plena, como mindfulness pode ajudar a reconhecer os gatilhos do inconsciente. Técnicas de visualização e imaginação ativa, métodos para acessar e trabalhar com o inconsciente. Capítulo 8. O poder criativo do inconsciente. O inconsciente como fonte de criatividade, onde nascem as ideias inovadoras, insights e arte. Exemplos de artistas e cientistas que acessaram o inconsciente para criar. Como liberar o potencial criativo. Práticas para acessar esse repositório de ideias. Capítulo 9. Realidade inconsciente coletiva. Influências sociais e culturais no inconsciente. Como a mídia, a cultura e as normas sociais moldam nosso inconsciente. Psicologia de massas. O inconsciente coletivo em ação em eventos sociais, revoluções e movimentos culturais. Transformando o inconsciente coletivo. Como podemos mudar o mundo ao transformar o inconsciente das pessoas? Capítulo 10. Despertando para a realidade inconsciente. Conclusão e chamada para a ação. A importância de trazer à consciência o que não vemos. Como viver de forma mais alinhada com o seu eu profundo. Desafios e recompensas de enfrentar o desconhecido em nós mesmos. Introdução. O que é a realidade inconsciente? A realidade inconsciente é um dos conceitos mais fascinantes da psicologia e da filosofia. Ela se refere a uma dimensão da mente que opera fora da nossa percepção consciente, influenciando nossas ações, emoções e pensamentos de maneiras que muitas vezes não percebemos. Para entender plenamente a nós mesmos, nossas escolhas e a forma como experienciamos o mundo, é crucial reconhecer e explorar essa realidade oculta. Definição do inconsciente. O inconsciente pode ser descrito como o reservatório da mente onde guardamos memórias reprimidas, desejos ocultos, medos e impulsos primordiais. Diferente do consciente, que envolve tudo o que estamos ativamente cientes no momento, nossos pensamentos racionais e emoções imediatas. O inconsciente afeta nossa experiência de vida sem que tenhamos total consciência de sua presença.
Ele não está acessível de maneira direta, mas seus efeitos são sentidos por meio de comportamentos automáticos, lapsos de memória, sonhos e até sintomas físicos inexplicáveis. Psicanalistas como Sigmund Freud e Carl Jung foram pioneiros em investigar essa dimensão da mente. Freud via o inconsciente como uma fonte de desejos reprimidos e conflitos que moldam nossos comportamentos diários. Jung, por outro lado, ampliou essa visão, sugerindo a existência de um inconsciente coletivo, uma camada mais profunda compartilhada por toda a humanidade, que contém símbolos e arquétipos universais. A relação entre o consciente e o inconsciente. A relação entre o consciente e o inconsciente pode ser comparada à ponta de um iceberg. O que vemos e experienciamos de forma clara em nossa mente, a consciência, é apenas uma pequena parte da totalidade da mente. A maior parte do iceberg, submersa e invisível, é o inconsciente, que afeta nossas vidas sem que tenhamos total controle sobre ele. Por exemplo, uma pessoa pode sentir um medo inexplicável de falar em público, mesmo sabendo conscientemente que está preparada. Isso pode ser resultado de uma experiência passada reprimida no inconsciente, que surge na forma de ansiedade sem que a pessoa perceba a origem desse medo. Nossos comportamentos, reações emocionais e até percepções da realidade são frequentemente moldados por forças inconscientes que não estão sob o controle direto da nossa mente consciente. A importância de explorar a realidade inconsciente. Explorar o inconsciente é fundamental para quem deseja compreender a si mesmo em um nível mais profundo. Esse processo pode ajudar a identificar padrões comportamentais autodestrutivos, medos irracionais ou limitações internas que estão enraizadas em experiências passadas ou desejos não reconhecidos. Quando ignoramos o inconsciente, corremos o risco de ser guiados por forças internas das quais não estamos plenamente cientes. Isso pode resultar em uma vida desgovernada por impulsos, medos ou crenças limitantes. Por outro lado, ao nos conectarmos com essa realidade oculta, podemos ganhar maior autoconhecimento, superar traumas e fazer escolhas mais conscientes. A exploração do inconsciente também nos ajuda a entender o mundo ao nosso redor. Muitos dos conflitos e desafios sociais têm raízes em medos e crenças inconscientes coletivos, que moldam nossas culturas e interações. Ao desenvolver uma maior compreensão dessa dimensão oculta, podemos nos tornar indivíduos mais empáticos, conscientes e conectados com a realidade mais ampla. Além de poder melhorar nossas relações interpessoais e o impacto que temos no mundo. Ao longo deste livro, vamos explorar mais profundamente o conceito de inconsciente, as ferramentas para acessá-lo e como essa exploração pode transformar a maneira como vivemos e nos relacionamos com os outros. Capítulo 1. As origens do inconsciente. O conceito de inconsciente, embora amplamente conhecido hoje, teve um longo caminho de desenvolvimento na história da psicologia e filosofia. Ele começou a ganhar forma no final do século XIX, com contribuições significativas de pioneiros como Sigmund Freud e Carl Jung. Desde então, essa ideia passou por várias reformulações e expansões, envolvendo desde o estudo dos desejos reprimidos até a investigação dos arquétipos e memórias coletivas compartilhadas por toda a humanidade. História da teoria do inconsciente, desde Freud até Jung e além. O primeiro a formular uma teoria estruturada do inconsciente foi Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Antes de Freud, filósofos e pensadores como Arthur Schopenhauer e Friedrich Nietzsche já haviam especulado sobre a existência de forças mentais ocultas que moldavam o comportamento humano. No entanto, foi Freud quem propôs uma visão sistemática e científica da mente inconsciente. Freud via o inconsciente como depósito de pensamentos, memórias e desejos reprimidos que eram considerados socialmente inaceitáveis ou moralmente condenáveis. Ele acreditava que grande parte do sofrimento psicológico era causado por esses conflitos reprimidos, que ao serem mantidos fora da consciência, se manifestavam por meio de sintomas como ansiedade, depressão e comportamentos neuróticos. Freud dividiu a mente humana em três partes principais. ID, a parte mais primitiva da mente que abriga os desejos e impulsos inconscientes como agressão e libido. Ego, a parte racional e consciente, que tenta mediar os impulsos do ID com as exigências da realidade. Superego, a voz da moralidade e da censura, que internaliza normas sociais e tenta reprimir os desejos do ID. Segundo Freud, o inconsciente é a chave para entender muitos dos mistérios do comportamento humano. Seus métodos como a interpretação dos sonhos e a livre associação, foram projetados para acessar esse reino oculto da mente e trazer à tona os conflitos reprimidos, permitindo que fossem tratados. Porém, o conceito do inconsciente não parou com Freud.
Seu discípulo mais famoso, Carl Jung, ofereceu uma visão diferente, que expandiu e, de certo modo, desafou o modelo freudiano. Jung concordava que o inconsciente desempenhava um papel crucial na vida humana, mas acreditava que Freud havia limitado sua visão ao concentrar-se apenas nos aspectos patológicos e reprimidos da psique. Jung propôs a existência de 2 níveis do inconsciente. Inconsciente pessoal, similar ao inconsciente freudiano, onde estão armazenadas memórias reprimidas e experiências pessoais esquecidas. Inconsciente coletivo, uma camada mais profunda composta por padrões e experiências que não pertencem a um único indivíduo, mas que são compartilhados por toda a humanidade. Como o conceito do inconsciente se desenvolveu ao longo do tempo. Após Freud e Jung, o estudo do inconsciente continuou a evoluir. Diversas escolas de pensamento desenvolveram suas próprias interpretações e abordagens para compreender essa parte da mente. Entre os principais desenvolvimentos estão psicologia humanista e existencial, embora menos focadas no inconsciente do que a psicanálise. Essas correntes sugeriram que o inconsciente pode ser fonte de autodescoberta e crescimento pessoal, e não apenas de repressão e conflito. Abraham Maslow e Carl Rogers, por exemplo, enfatizaram o potencial humano para a autorrealização, sugerindo que o inconsciente poderia ser utilizado para o autodesenvolvimento. Psicologia cognitiva. Na segunda metade do século XX, a psicologia cognitiva introduziu a ideia de que muitos dos nossos processos mentais automáticos ocorrem fora da consciência. Isso inclui a percepção, a tomada de decisão e os hábitos, sugerindo que o inconsciente é parte integral de como navegamos o mundo, mesmo em situações cotidianas. Neurociência. Mais recentemente, a neurociência tem oferecido insights fascinantes sobre o inconsciente. Estudos mostram que muitas decisões são tomadas antes mesmo de nos tornarmos conscientemente cientes delas. A pesquisa sobre o cérebro sugere que nosso comportamento e emoções são grandemente influenciados por redes neurais automáticas que operam fora da consciência. Inconsciente coletivo, arquétipos e memórias ancestrais. O conceito de inconsciente coletivo foi uma das principais contribuições de Carl Jung para a psicologia. Diferente do inconsciente pessoal, que é formado pelas experiências e memórias únicas de cada indivíduo, o inconsciente coletivo é composto de estruturas universais que são comuns a todos os seres humanos. Essas estruturas são chamadas de arquétipos, imagens, símbolos e padrões de comportamento que existem na mente de todos, independentemente da cultura ou experiência individual. Os arquétipos são expressões dos aspectos universais da experiência humana e aparecem em mitos, lendas e sonhos em todas as culturas. Alguns dos arquétipos mais conhecidos incluem o herói. Representa a busca de superação de desafios e o enfrentamento de forças adversas, aparecendo em figuras como Hércules, Gilgamesh e super-heróis modernos. A sombra simboliza os aspectos ocultos ou reprimidos da personalidade, muitas vezes representados em histórias por vilões ou monstros. O ancião sábio reflete a busca por conhecimento e orientação, manifestando-se em figuras como Merlin, Yoda ou o arquétipo do mentor. A Grande Mãe, um arquétipo de nutrição e proteção encontrado em figuras como a Virgem Maria, Gaia ou a Mãe Natureza nas culturas indígenas. Jung acreditava que esses arquétipos emergiam não só nos mitos e contos de fadas, mas também nos sonhos individuais e na arte, desempenhando um papel central na formação de nossa psique. Segundo ele, ao acessar o inconsciente coletivo, os indivíduos podem encontrar um caminho para a cura e a integração de diferentes aspectos da personalidade. Além dos arquétipos, Jung também sugeriu que o inconsciente coletivo continha memórias ancestrais, transmitidas ao longo de gerações. Essas memórias, embora não acessíveis de forma direta, influenciam nossos instintos e reações diante de situações universais como o medo da morte, o amor e a sobrevivência. Capítulo 2. O inconsciente no cotidiano. O inconsciente não é apenas uma ideia abstrata ou um conceito distante. Ele está profundamente enraizado em nossa vida cotidiana, influenciando de forma constante nossos pensamentos, comportamentos, escolhas e emoções. Grande parte do que fazemos diariamente é movido por processos inconscientes que escapam à nossa percepção consciente. Esses mecanismos moldam desde nossos hábitos mais simples até nossas reações emocionais mais complexas, além de influenciar nossas intuições, pressentimentos e até a forma como percebemos o mundo ao nosso redor. Como o inconsciente molda nossos comportamentos. Nosso comportamento cotidiano é, em grande medida, governado por mecanismos automáticos que operam fora da consciência. Isso inclui a execução de rotinas habituais,
A maneira como tomamos decisões sem pensar conscientemente sobre cada detalhe e até a forma como reagimos emocionalmente a certas situações. Esses comportamentos automáticos são o resultado de uma complexa rede de processos inconscientes que tornam a vida mais eficiente, liberando a mente consciente para focar em questões mais imediatas ou desafiadoras. Hábitos automáticos. Imagine que você está dirigindo até o trabalho, uma rota que você faz todos os dias. Quando chega ao seu destino, percebe que mal prestou atenção ao caminho. Como foi possível dirigir com segurança, parar nos sinais de trânsito e fazer as curvas certas sem estar completamente consciente de cada ação? Isso acontece porque o seu inconsciente está no controle de muitos dos comportamentos rotineiros que você executa todos os dias. Esses hábitos automáticos são como atalhos mentais que o cérebro cria para poupar energia e tornar nossas vidas mais eficientes. A formação de hábitos é um dos exemplos mais claros de como o inconsciente molda nosso comportamento. Quando repetimos uma ação com frequência, nosso cérebro cria circuitos automáticos para essa tarefa, deslocando-a da consciência para o inconsciente. Isso pode ser útil, pois nos permite realizar várias tarefas sem sobrecarregar a mente consciente. No entanto, esses mesmos processos automáticos podem ser desvantajosos quando se trata de hábitos prejudiciais, como procrastinação, alimentação não saudável ou vícios. Muitas vezes tentamos mudar esses comportamentos conscientemente, mas esquecemos que a raiz deles está no inconsciente, onde reside a verdadeira força que os mantém. Tomadas de decisão sem pensar. Outro aspecto fascinante do papel do inconsciente no cotidiano é a maneira como ele influencia nossas decisões. Embora gostemos de acreditar que somos seres racionais que tomamos decisões com base em análise lógica e reflexão consciente, a realidade é que muitas de nossas escolhas são feitas rapidamente e sem a intervenção do pensamento consciente. Isso é o que os cientistas chamam de tomada de decisão automática ou heurísticas mentais. Quando você está diante de uma decisão trivial, como escolher entre duas marcas de cereal no supermercado, sua mente inconsciente faz a maior parte do trabalho. Ela acessa experiências passadas, preferências automáticas e sinais ambientais para fazer uma escolha rápida. Isso acontece sem que você precise refletir conscientemente sobre cada detalhe. Esse processo é especialmente útil em situações de pressão, quando não temos tempo para avaliar todas as variáveis. No entanto, também pode levar a decisões baseadas em preconceitos inconscientes ou erros de julgamento. Por exemplo, você pode formar uma opinião rápida e inconsciente sobre alguém baseado em sua aparência ou tom de voz, sem perceber que está sendo influenciado por estereótipos ou experiências passadas. Reações emocionais. As emoções são outro campo onde o inconsciente desempenha um papel central. Muitas vezes, reagimos emocionalmente a situações antes mesmo de termos tempo para processar conscientemente o que está acontecendo. Isso é particularmente evidente em situações de fuga ou luta, onde o corpo reage automaticamente ao perigo percebido. Essas reações rápidas são governadas por partes primitivas do cérebro, como a amígdala, que processa informações emocionais e aciona respostas instintivas. Embora essas respostas possam ser benéficas em situações de risco imediato, elas também podem nos prejudicar em contextos modernos, onde o perigo raramente é tão claro ou imediato. Por exemplo, uma crítica no trabalho pode desencadear uma resposta emocional de defesa ou frustração antes mesmo de você ter a chance de processar a situação racionalmente. Isso ocorre porque seu inconsciente associa a crítica a experiências passadas, como rejeição ou falhas, ativando emoções reprimidas sem que você tenha controle direto sobre elas. Entender que essas reações são em grande parte inconscientes pode nos ajudar a trabalhar nelas de forma mais eficaz. Intuições e pressentimentos. Quantas vezes você já sentiu que algo estava errado ou certo sem ter uma explicação lógica para isso? Intuições e pressentimentos são manifestações claras do inconsciente em nossa vida diária. Eles representam a capacidade da mente de captar informações ou padrões que a consciência não percebe de forma direta. O papel da intuição. A intuição pode ser vista como um atalho mental que o inconsciente utiliza para fornecer insights rápidos, sem passar pelo processo lógico e analítico. Esses insights podem ser extremamente valiosos, especialmente em situações de incerteza ou pressão. Pesquisas mostram que, em algumas circunstâncias, confiar na intuição pode levar a melhores decisões do que a análise consciente prolongada. A intuição opera principalmente com base em experiências passadas e no processamento inconsciente de informações. O cérebro armazena uma vasta quantidade de dados ao longo do tempo, desde interações sociais até padrões de comportamento e ambientes.
Quando você enfrenta uma situação semelhante no presente, o inconsciente compara rapidamente com o que já foi vivido, gerando uma sensação instintiva de que algo está certo ou errado. Pressentimentos e sinais corporais. Os pressentimentos são outra forma de manifestação inconsciente, muitas vezes acompanhados por sensações físicas. Você pode sentir um frio na espinha ao entrar em um ambiente desconfortável ou uma sensação de calor quando algo parece familiar e positivo. Esses sinais são mensagens do inconsciente, que processa informações sensoriais e emocionais antes que a mente consciente consiga analisá-las. Esses pressentimentos podem ser particularmente importantes em situações sociais ou emocionais. Muitas vezes eles nos alertam sobre comportamentos ou intenções dos outros que não captamos conscientemente. Ao prestar atenção a esses sinais, podemos aumentar nossa percepção e evitar situações potencialmente prejudiciais. Influência do ambiente. Como o que está ao nosso redor afeta a nossa percepção. Outra maneira pela qual o inconsciente molda nosso cotidiano é através da forma como ele absorve e processa o ambiente ao nosso redor. Sem que percebamos, o ambiente físico e social tem um impacto profundo em nossas emoções, comportamentos e até em nossos pensamentos. Influências sensoriais. Nossos sentidos estão constantemente captando informações do ambiente, luzes, sons, cheiros, temperatura, e a maioria dessas informações é processada inconscientemente. Por exemplo, ambientes desorganizados ou caóticos podem gerar sentimentos de estresse e ansiedade sem que você esteja plenamente ciente disso. Da mesma forma, cores e luzes suaves podem criar uma sensação de calma e relaxamento. Capítulo 3. Emoções e o poder oculto do inconsciente. As emoções são uma força poderosa em nossas vidas. Elas moldam nossas experiências, influenciam nossas decisões e determinam a maneira como interagimos com o mundo. No entanto, nem todas as emoções que sentimos estão acessíveis à nossa consciência. Muitas delas permanecem ocultas nas profundezas do inconsciente, onde atuam silenciosamente, afetando nossa saúde mental e física, nossas relações e até nosso bem-estar geral. Este capítulo explora o papel das emoções inconscientes, os mecanismos de defesa que usamos para lidar com essas emoções e as formas terapêuticas de acessar e liberar o que está reprimido. O papel das emoções inconscientes. As emoções inconscientes são aquelas que, por diversos motivos, não estão diretamente acessíveis à nossa mente consciente. Elas podem incluir sentimentos como raiva, tristeza, medo ou até alegria que foram suprimidos ou reprimidos, porque não pareciam apropriados para o contexto social ou porque eram dolorosos demais para lidar. No entanto, essas emoções não desaparecem simplesmente, elas continuam a influenciar nosso comportamento e nossa saúde de maneira indireta. Raiva reprimida. A raiva é uma das emoções mais frequentemente reprimidas. Muitas pessoas crescem em ambientes onde expressar raiva é considerado inaceitável, seja por razões culturais ou familiares. Como resultado, aprendemos a suprimir essa emoção e a enterrá-la no inconsciente. No entanto, a raiva não expressa pode se manifestar de outras formas, como frustração crônica, irritabilidade ou até problemas de saúde física, como dores de cabeça ou hipertensão. Além disso, a raiva reprimida pode levar a comportamentos passivo-agressivos, em que a pessoa expressa sua raiva de maneira indireta, dificultando relacionamentos e gerando tensão. Tristeza oculta. A tristeza também é uma emoção que frequentemente é ignorada ou reprimida. Em vez de expressar a dor, a perda ou a decepção de maneira aberta, muitas vezes optamos por ser fortes e seguir em frente sem lidar adequadamente com esses sentimentos. Isso pode ocorrer especialmente em contextos onde o luto ou a vulnerabilidade emocional são vistos como sinais de fraqueza. A tristeza oculta, no entanto, pode se manifestar como depressão, fadiga emocional e até apatia, onde a pessoa perde o interesse nas atividades que antes lhe traziam alegria. Alegria reprimida. Curiosamente, até mesmo emoções positivas como a alegria podem ser reprimidas. Isso ocorre quando, por exemplo, sentimos que não merecemos ser felizes ou que a nossa felicidade pode incomodar os outros. Também pode acontecer em ambientes onde a expressividade e a celebração são desencorajadas. A alegria reprimida pode levar a uma sensação de falta de realização ou satisfação na vida, mesmo quando as circunstâncias externas parecem favoráveis. Como as emoções inconscientes afetam nossa saúde e bem-estar. A repressão das emoções, sejam elas negativas ou positivas, tem um impacto significativo na saúde e no bem-estar. Quando evitamos ou ignoramos nossas emoções inconscientes, criamos tensões internas que se manifestam tanto no corpo quanto na mente.
A psicanálise e a psicologia moderna apontam para a conexão entre emoções reprimidas e doenças psicossomáticas, condições físicas que são causadas ou agravadas por fatores emocionais. Por exemplo, pessoas que reprimem consistentemente suas emoções podem experimentar uma série de problemas de saúde, incluindo problemas gastrointestinais, como úlceras ou síndrome do intestino irritável, que estão frequentemente ligados a estresse emocional não resolvido. Doenças cardiovasculares que podem ser agravadas pela raiva reprimida ou ansiedade crônica. Dores musculares e articulares, especialmente em áreas como o pescoço, ombros e costas, que podem refletir a tensão acumulada. Além dos impactos físicos, as emoções inconscientes também afetam o estado mental. A repressão emocional está fortemente ligada à depressão, ansiedade e transtornos de humor. Quando não reconhecemos ou não lidamos com nossos sentimentos, eles continuam a nos afetar de maneira subterrânea, prejudicando nossa capacidade de experimentar a vida de forma plena. Mecanismos de defesa inconscientes. Para lidar com as emoções que julgamos inaceitáveis ou dolorosas, nosso inconsciente recorre a uma série de mecanismos de defesa. Esses mecanismos atuam como formas de proteger a psique de sentimentos intensos, mas, ao mesmo tempo, dificultam o acesso e a resolução dessas emoções. Entre os mais comuns estão a repressão, a negação e a projeção. Repressão. A repressão é o ato de empurrar para o inconsciente emoções ou memórias que são dolorosas ou ameaçadoras demais para lidar conscientemente. É uma forma de esquecer voluntariamente aquilo que nos causa sofrimento. No entanto, o material reprimido não desaparece. Ele permanece no inconsciente, influenciando nossos comportamentos e reações sem que percebamos. Por exemplo, alguém que experimentou uma rejeição dolorosa na infância pode reprimir essa memória, mas carregar, ao longo da vida, uma insegurança nas relações interpessoais sem saber de onde ela se origina. Negação. A negação é outro mecanismo de defesa que envolve a recusa em reconhecer uma realidade dolorosa ou ameaçadora. Ao contrário da repressão, onde o material emocional é empurrado para o inconsciente, na negação a pessoa conscientemente evita confrontar um fato ou emoção desconfortável. Por exemplo, uma pessoa pode negar que está em um relacionamento abusivo, racionalizando o comportamento do parceiro, porque admitir a verdade seria emocionalmente devastador. Projeção. A projeção é um mecanismo de defesa em que uma pessoa atribui a outra sentimentos ou desejos que não consegue reconhecer em si mesma. Em vez de lidar com suas próprias emoções reprimidas, a pessoa projeta esses sentimentos nos outros, muitas vezes de forma inconsciente. Por exemplo, uma pessoa que reprime sua raiva pode acusar repetidamente os outros de serem agressivos ou hostis, sem perceber que está lidando com a própria raiva internalizada. Esses mecanismos de defesa, embora possam oferecer proteção temporária contra a dor emocional, muitas vezes criam mais problemas a longo prazo. Eles mantêm as emoções inconscientes no controle de nossas vidas, dificultando o autoconhecimento e a cura. Como curar-se do que não se vê? Práticas terapêuticas para acessar e liberar emoções reprimidas. Curar-se de emoções inconscientes reprimidas exige um trabalho consciente de autoconhecimento e exploração emocional. Existem várias práticas terapêuticas que podem ajudar nesse processo, permitindo o acesso ao inconsciente e facilitando a liberação das emoções que estão bloqueadas. Psicanálise e psicoterapia. A psicanálise é uma das abordagens clássicas para acessar o inconsciente. Desenvolvida por Freud, ela envolve a livre associação, onde o paciente fala sobre o que lhe vem à mente sem censura. Esse processo ajuda a trazer à superfície memórias e emoções reprimidas que estavam ocultas. A análise dos sonhos também é uma ferramenta fundamental da psicanálise, pois os sonhos são vistos como uma manifestação direta do inconsciente. Capítulo 4. Inconsciente e relações interpessoais. Nossas relações interpessoais com parceiros, amigos, familiares ou colegas são, em grande parte, moldadas por forças inconscientes. Padrões, crenças e emoções que residem nas profundezas da mente não só afetam como nos relacionamos com os outros, mas também determinam as escolhas que fazemos em termos de parceiros, amigos e até os conflitos que surgem. Muitas vezes essas forças estão ocultas, manifestando-se como comportamentos automáticos ou escolhas repetitivas que parecem estar além do nosso controle. Neste capítulo, exploraremos como o inconsciente impacta nossas relações. Desde a escolha de nossos relacionamentos até a maneira como projetamos nossos próprios sentimentos e medos nos outros. Conexões invisíveis, como padrões inconscientes impactam nossos relacionamentos. Os padrões inconscientes desempenham um papel crucial na forma como nos relacionamos com os outros.
Muitas de nossas interações são moldadas por experiências passadas, especialmente na infância, quando nossas primeiras relações, geralmente com nossos pais ou cuidadores, estabelecem o alicerce para como iremos experimentar o amor, a intimidade e o afeto. Esses primeiros vínculos deixam marcas profundas no inconsciente, que por sua vez influenciam as dinâmicas de nossos relacionamentos na vida adulta. Ciclos de repetição. Uma das formas mais comuns pelas quais o inconsciente afeta nossas relações é através da repetição de padrões. Freud referiu-se a esse fenômeno como a compulsão à repetição, em que tendemos a recriar inconscientemente situações emocionais que se originaram em nossos primeiros relacionamentos. Esses padrões repetitivos podem se manifestar de maneiras sutis ou evidentes, muitas vezes levando-nos a escolher parceiros ou amigos que espelham as mesmas dinâmicas emocionais que experimentamos na infância. Por exemplo, alguém que cresceu em um lar onde o amor era condicionado a comportamentos específicos pode, sem perceber, buscar parceiros que também ofereçam afeição de maneira condicional. Embora essa dinâmica possa ser dolorosa ou insatisfatória, o inconsciente a busca porque ela é familiar e reconfortante, mesmo que de forma disfuncional. Essa repetição ocorre não porque desejamos conscientemente reviver essas experiências, mas porque o inconsciente está programado para reproduzir o que nos é familiar, na esperança de resolver questões emocionais não resolvidas. Medo do abandono e da intimidade. Medos inconscientes como o medo do abandono ou da intimidade também desempenham um papel importante nas relações interpessoais. Esses medos geralmente têm raízes em experiências precoces de rejeição, negligência ou superproteção, e podem se manifestar de maneiras que sabotam nossos relacionamentos sem que tenhamos plena consciência disso. O medo do abandono, por exemplo, pode levar uma pessoa a ser excessivamente dependente ou controladora em suas relações. Ela pode estar sempre procurando garantias de que o parceiro não a deixará, o que pode paradoxalmente gerar tensão e afastamento. Por outro lado, o medo da intimidade pode fazer com que alguém evite relacionamentos profundos, mantendo uma certa distância emocional por medo de se machucar. Esses medos inconscientes não são fáceis de reconhecer ou mudar, pois muitas vezes se apresentam de forma disfarçada. Em vez de lidar diretamente com esses medos, as pessoas podem adotar comportamentos como evitar compromissos, buscar parceiros emocionalmente indisponíveis ou entrar em relacionamentos conturbados. O inconsciente, nesse caso, está tentando proteger a pessoa de reviver a dor do passado, mas acaba criando barreiras para a intimidade e a conexão genuína. Escolhas inconscientes de parceiros e amigos. As escolhas que fazemos em termos de parceiros românticos ou amigos raramente são tão aleatórias quanto parecem. Embora possamos acreditar que escolhemos as pessoas com base em compatibilidade, interesses comuns ou atração, o inconsciente desempenha um papel significativo nessas escolhas, orientando-nos a repetir padrões emocionais familiares. Repetição de padrões familiares. Uma das formas mais claras de influência inconsciente é a tendência de recriar, nos relacionamentos adultos, as dinâmicas que experimentamos em nossas famílias de origem. Isso significa que muitas vezes buscamos parceiros ou amigos que de alguma forma espelham nossos pais ou cuidadores, seja em termos de personalidade, comportamentos ou dinâmicas emocionais. Se uma pessoa cresceu em um ambiente emocionalmente frio ou distante, pode, sem perceber, procurar parceiros que também sejam emocionalmente indisponíveis. Se a pessoa foi criada em um lar onde havia muita crítica ou controle, pode acabar atraindo amigos ou parceiros que exibam comportamentos semelhantes. Essa repetição não é consciente, mas é motivada pelo desejo inconsciente de corrigir ou resolver questões emocionais não resolvidas da infância. Ao escolher parceiros ou amigos que recriam essas dinâmicas familiares, o inconsciente está, de certa forma, tentando encontrar uma resolução para as dores emocionais do passado. No entanto, isso muitas vezes leva à repetição do mesmo sofrimento, a menos que a pessoa se torne consciente desses padrões e faça um esforço para mudá-los. Medo do abandono e da intimidade. O medo do abandono e da intimidade também desempenha um papel significativo nas escolhas inconscientes de parceiros e amigos. Pessoas com medo de abandono podem se apegar a relacionamentos tóxicos ou disfuncionais, acreditando que qualquer relacionamento, por mais problemático que seja, é melhor do que estar sozinho. Elas podem escolher parceiros que não lhes oferecem segurança emocional, mas que satisfazem temporariamente sua necessidade de conexão, mesmo que de forma superficial. Por outro lado, aqueles com medo da intimidade podem escolher parceiros ou amigos que são emocionalmente indisponíveis ou distantes. Isso permite que eles mantenham uma barreira emocional,
evitando a vulnerabilidade que a intimidade exige. Esse comportamento pode parecer, na superfície, como uma escolha consciente de independência, mas muitas vezes é uma defesa inconsciente contra o medo de se machucar. Projeções inconscientes. Como projetamos nossos sentimentos e crenças nos outros. Outro mecanismo inconsciente que impacta nossas relações interpessoais é a projeção. A projeção ocorre quando atribuímos aos outros sentimentos, desejos ou características que não conseguimos reconhecer em nós mesmos. É uma forma de defesa inconsciente que nos protege de confrontar aspectos de nossa psique que nos são dolorosos ou desconfortáveis. Projeção de sentimentos negativos. Um dos exemplos mais comuns de projeção é a projeção de sentimentos negativos como raiva, inveja ou insegurança. Quando estamos inconscientemente desconfortáveis com esses sentimentos dentro de nós, podemos projetá-los nos outros. Por exemplo, uma pessoa que se sente insegura em relação ao seu próprio valor pode projetar essa insegurança no parceiro, acusando-o de ser crítico ou controlador, mesmo que essa crítica ou controle seja uma projeção de suas próprias dúvidas internas. Capítulo 5. Sonhos e o mundo simbólico do inconsciente. Os sonhos sempre fascinaram a humanidade, sendo considerados tanto mistérios divinos quanto manifestações internas. Na psicanálise e em outras abordagens psicológicas, os sonhos são vistos como uma janela para o inconsciente, um portal que nos conecta com pensamentos, desejos e emoções que de outra forma permaneceriam ocultos durante nosso estado de vigília. Este capítulo explora o papel dos sonhos na revelação do inconsciente, o significado dos símbolos que eles contêm e como podemos usar os sonhos como uma ferramenta para acessar a sabedoria oculta em nossa psique. Os sonhos como uma janela para o inconsciente. Desde os primeiros dias da psicanálise, Sigmund Freud reconheceu a importância dos sonhos como uma via de acesso ao inconsciente. Em sua obra fundamental A Interpretação dos Sonhos, 1900, Freud argumentou que os sonhos eram a via régia para o inconsciente, um espaço onde desejos reprimidos, conflitos não resolvidos e memórias esquecidas se manifestavam de forma simbólica. Para Freud, os sonhos tinham um papel essencial em manter o equilíbrio psíquico, permitindo que conteúdos reprimidos encontrassem uma forma de expressão indireta. Freud identificou dois tipos de conteúdo nos sonhos, o conteúdo manifesto e o conteúdo latente. O conteúdo manifesto é a narrativa literal do sonho, aquilo que experimentamos durante o sono e lembramos ao acordar. Já o conteúdo latente refere-se ao significado oculto do sonho, que está mascarado por símbolos e distorções. A tarefa da interpretação dos sonhos, portanto, é desvendar esse conteúdo latente, revelando os desejos e conflitos inconscientes que ele representa. Carl Jung, um dos principais discípulos de Freud, desenvolveu sua própria abordagem dos sonhos, expandindo a visão freudiana. Enquanto Freud via os sonhos principalmente como a expressão de desejos reprimidos, Jung acreditava que eles eram manifestações mais amplas do inconsciente coletivo, um reservatório de símbolos e arquétipos compartilhados por toda a humanidade. Para Jung, os sonhos não só refletiam aspectos pessoais da psique, mas também conectavam o sonhador a temas universais, representados por símbolos arquetípicos. Símbolos e significados ocultos, o que os sonhos tentam nos comunicar. Os sonhos falam uma linguagem simbólica. Eles expressam o conteúdo do inconsciente não de forma direta, mas através de imagens, metáforas e cenários que podem parecer enigmáticos ou desconexos. Entender essa linguagem simbólica é a chave para interpretar o que os sonhos estão tentando nos comunicar. Símbolos individuais e universais. Os símbolos nos sonhos podem ser divididos em dois tipos, individuais e universais. Símbolos individuais são aqueles que têm um significado específico para o sonhador, muitas vezes enraizados em suas experiências pessoais. Por exemplo, se uma pessoa sonha repetidamente com uma determinada casa onde cresceu, essa casa pode representar sua infância ou memórias associadas àquela fase da vida. Por outro lado, os símbolos universais ou arquétipos têm significados que transcendem a experiência pessoal e são compartilhados por culturas ao redor do mundo. Esses símbolos são o foco da psicologia junguiana, que os vê como parte do inconsciente coletivo. Exemplos de símbolos arquetípicos incluem a mãe representando o princípio nutritivo e acolhedor, ou a sombra, simbolizando aspectos reprimidos ou negados da personalidade. Exemplos comuns de símbolos oníricos. Água. A água nos sonhos geralmente está associada às emoções e ao inconsciente. Sonhar com oceanos, rios ou lagos pode refletir o estado emocional do sonhador. Águas calmas indicam equilíbrio emocional, enquanto águas turbulentas podem sugerir conflitos ou emoções reprimidas.
Casa. A casa é um símbolo comum nos sonhos e frequentemente representa o eu ou a psique. Diferentes partes da casa podem simbolizar diferentes aspectos da mente. Por exemplo, o porão pode estar associado ao inconsciente ou a memórias reprimidas, enquanto o sótão pode simbolizar o intelecto ou aspirações elevadas. Voar. Sonhar que se está voando pode indicar uma sensação de liberdade ou transcendência, mas também pode refletir um desejo de escapar de uma situação difícil. Em alguns casos, o voo pode simbolizar uma busca por um estado de consciência mais elevado ou espiritualidade. Morte. Embora sonhar com a morte possa ser assustador, geralmente não significa uma morte literal. Em vez disso, a morte nos sonhos muitas vezes simboliza transformação, o fim de um ciclo ou a transição para uma nova fase da vida. Jung acreditava que a morte nos sonhos representava o processo de individuação, o movimento em direção à totalidade e à integração de diferentes aspectos da psique. Animais. Animais nos sonhos podem simbolizar nossos instintos, desejos primitivos ou aspectos de nós mesmos que ainda não foram totalmente integrados. Cada animal pode ter seu próprio significado simbólico, por exemplo, um leão pode representar força ou poder, enquanto uma serpente pode simbolizar transformação ou cura. Como usar os sonhos para acessar a sabedoria inconsciente? Os sonhos oferecem uma riqueza de insights sobre nossa vida interior, mas para acessar essa sabedoria, é necessário um esforço consciente de interpretação e reflexão. A seguir, algumas abordagens para trabalhar com sonhos e extrair deles o máximo de conhecimento sobre o inconsciente. Registrar e refletir sobre os sonhos. O primeiro passo para trabalhar com os sonhos é manter um registro detalhado deles. Isso pode ser feito através de um diário de sonhos, onde o sonhador anota os detalhes assim que acorda, antes que os fragmentos oníricos se dissipem. Anotar sonhos de maneira regular ajuda a estabelecer uma conexão mais forte com o inconsciente e facilita a identificação de padrões recorrentes. Após registrar o sonho, é importante refletir sobre os sentimentos e emoções experimentados durante o sonho. Esses estados emocionais podem fornecer pistas valiosas sobre o que o inconsciente está tentando comunicar. Perguntas como me senti durante o sonho? Ou, o que esse símbolo me lembra na minha vida cotidiana? Podem abrir novas camadas de significado. 2. Interpretação simbólica. A interpretação dos sonhos envolve a exploração dos símbolos presentes neles e a busca de seu significado oculto. Nesse processo, é útil considerar o contexto da vida do sonhador, bem como os sentimentos e associações pessoais que ele tem com certos símbolos. Por exemplo, se alguém sonha com uma floresta densa, o significado pode variar dependendo das experiências individuais com esse ambiente. Para uma pessoa, pode representar mistério e exploração, para outra, pode simbolizar medo ou confusão. Também é útil consultar dicionários de símbolos ou livros sobre interpretação de sonhos, como os de Freud e Jung. No entanto, é fundamental lembrar que o significado dos símbolos varia de pessoa para pessoa, e a interpretação mais relevante é aquela que faz sentido para o próprio sonhador. 3. Diálogos internos com as figuras dos sonhos. Uma técnica desenvolvida por Jung, conhecida como imaginação ativa, envolve estabelecer um diálogo consciente com figuras ou símbolos dos sonhos. Por exemplo, se uma pessoa sonha com uma figura sombria ou ameaçadora, pode tentar visualizar essa figura enquanto está acordada e conversar com ela, explorando o que ela representa e quais mensagens ela pode estar trazendo do inconsciente. Capítulo 6. O corpo como portal para o inconsciente. O corpo humano não é apenas um veículo físico que nos permite experimentar o mundo exterior. Ele também é um espelho de nossa vida interior, refletindo emoções, desejos e conflitos inconscientes. O conceito de que o inconsciente pode se manifestar através do corpo tem raízes profundas na psicologia e em abordagens holísticas de saúde. O corpo, em sua sabedoria silenciosa, é capaz de expressar aquilo que nossa mente consciente não pode ou não quer reconhecer. Muitas vezes, sentimentos reprimidos, traumas não resolvidos e tensões emocionais se manifestam fisicamente, fenômeno conhecido como somatização. Neste capítulo, exploraremos como o inconsciente se comunica através do corpo, as técnicas que facilitam a conexão entre corpo e mente, e a importância de prestar atenção aos sinais físicos como meio de acessar e compreender o que está escondido nas camadas mais profundas da psique. Somatização, quando o inconsciente se manifesta no corpo físico. A somatização é o processo pelo qual o inconsciente expressa emoções reprimidas e conflitos psicológicos através de sintomas físicos. Embora possa parecer que os sintomas somáticos têm uma causa puramente biológica,
Muitas vezes eles estão enraizados em questões emocionais ou psicológicas que não foram adequadamente reconhecidas ou processadas pela mente consciente. O conceito de somatização na psicologia. Sigmund Freud foi um dos primeiros a reconhecer o fenômeno da somatização, especialmente em seus estudos sobre a histeria. Freud observou que pacientes que sofriam de sintomas físicos debilitantes como paralisia, cegueira ou dores inexplicáveis, muitas vezes não apresentavam causas médicas evidentes para suas condições. Ele postulou que esses sintomas eram manifestações físicas de conflitos emocionais reprimidos, que encontravam expressão no corpo quando não podiam ser processados de forma consciente. Ao longo do tempo, essa ideia evoluiu para incluir uma ampla gama de sintomas físicos, que podem variar desde dores crônicas e fadiga até doenças autoimunes e problemas digestivos. A conexão entre corpo e mente é inegável, e o inconsciente muitas vezes usa o corpo como uma ferramenta para comunicar aquilo que foi ignorado ou suprimido. Exemplos de somatização: dores crônicas e tensão muscular. Muitas pessoas que lidam com estresse prolongado, ansiedade ou raiva reprimida experimentam dores crônicas ou tensão muscular, especialmente no pescoço, ombros e costas. Esses sintomas podem ser a maneira do corpo expressar emoções não resolvidas, transformando-as em tensão física. Problemas digestivos. A ansiedade e o estresse emocional podem causar uma série de problemas digestivos, como síndrome do intestino irritável, úlceras e refluxo ácido. O sistema digestivo, às vezes chamado de segundo cérebro, é extremamente sensível às emoções. E problemas digestivos persistentes podem ser um sinal de que algo está desequilibrado no inconsciente. Fadiga crônica. Sentimentos de desesperança, desespero ou sobrecarga emocional podem se manifestar como fadiga crônica, quando o corpo se sente constantemente esgotado, mesmo após descanso adequado. Isso pode ser um sinal de que o inconsciente está lidando com uma carga emocional pesada que a mente consciente não reconhece. Doenças autoimunes. Embora as causas das doenças autoimunes sejam complexas e multifatoriais, há evidências que sugerem que o estresse emocional crônico e os traumas não resolvidos podem desempenhar um papel importante em seu desenvolvimento. O corpo pode literalmente atacar a si mesmo, quando conflitos internos não são devidamente integrados. Técnicas de conexão corpo-mente. Reconhecendo que o corpo é um portal para o inconsciente. Várias práticas corpo-mente foram desenvolvidas ao longo dos séculos para ajudar as pessoas a se reconectarem com seus corpos e, assim, acessar suas emoções e processos inconscientes. Essas práticas integram a respiração, o movimento e a consciência corporal para promover a cura emocional e o equilíbrio psíquico. Meditação. A meditação é uma das práticas mais antigas e eficazes para criar uma ponte entre a mente e o corpo. Ao acalmar a mente e focar a atenção no presente momento, a meditação ajuda a diminuir a agitação mental e permite que as mensagens do corpo emerjam à superfície da consciência. Durante a meditação, as tensões físicas podem se dissipar e as emoções reprimidas podem vir à tona, permitindo que sejam processadas de forma mais consciente. Existem várias formas de meditação que podem ser eficazes na conexão corpo-mente, incluindo meditação de atenção plena, mindfulness, envolve prestar atenção plena aos pensamentos, sensações corporais e emoções, sem julgamento. Essa prática ajuda a reconhecer padrões de pensamento e tensões físicas associadas que podem estar enraizados no inconsciente. Meditação guiada. Guias ou gravações podem ajudar o praticante a explorar partes específicas do corpo e a perceber tensões ou sensações, facilitando a descoberta de áreas onde o inconsciente pode estar se manifestando. 2. Respiração consciente. A respiração consciente é outra técnica poderosa para conectar mente e corpo. A forma como respiramos tem um impacto direto em nosso estado emocional e mental. Quando estamos estressados ou ansiosos, nossa respiração tende a ser superficial e rápida. Por outro lado, respirações profundas e controladas têm o efeito oposto, ajudando a relaxar o corpo e acalmar a mente. A respiração consciente praticada de forma regular pode revelar onde o corpo está retendo tensão. Ao prestar atenção à respiração e respirar de maneira controlada e profunda, podemos acessar emoções subjacentes que estão armazenadas no corpo. Esse tipo de prática é comum em terapias somáticas como o Rebirth Renascimento e a Holotropic Breathwork, que usam a respiração para acessar camadas profundas do inconsciente. 3. Yoga. A prática do yoga é uma forma de movimento consciente que integra o corpo e a mente. O yoga combina posturas físicas, asanas, respiração consciente pranayama e meditação para criar uma conexão holística entre o corpo físico,
o emocional e o espiritual. Ao mover o corpo de maneiras específicas e concentrar-se na respiração, o yoga pode liberar tensões físicas e emocionais retidas, permitindo que o praticante acesse aspectos de sua psique que de outra forma permaneceriam inconscientes. Em muitas tradições de yoga, as diferentes posturas são projetadas para estimular centros de energia no corpo, conhecidos como chakras. Cada chakra está associado a aspectos específicos da vida emocional e espiritual, e o equilíbrio desses centros pode ajudar a desbloquear emoções reprimidas ou curar traumas antigos. 4. Terapia somática. A terapia somática é uma abordagem terapêutica que reconhece a relação entre o corpo e as emoções, explorando como traumas e experiências emocionais são armazenados fisicamente. Diferente da terapia tradicional, que se concentra na fala, a terapia somática envolve uma maior atenção às sensações corporais, ajudando o paciente a acessar memórias reprimidas e emoções através do corpo. Essa forma de terapia é especialmente eficaz para pessoas que experimentaram traumas, pois reconhece que o corpo frequentemente lembra de eventos traumáticos mesmo quando a mente consciente tenta esquecê-los. A terapia somática permite que os pacientes processem e liberem essas memórias armazenadas, promovendo uma cura mais profunda e integral. Capítulo 7. Exploração prática da realidade inconsciente. A mente inconsciente tem uma poderosa influência sobre nossas ações, sentimentos e decisões, moldando aspectos da nossa vida de maneira silenciosa e muitas vezes invisível. Contudo, é possível explorar essa realidade oculta e trazer à consciência partes de nós mesmos que antes estavam escondidas. Para isso, existem diversas ferramentas de autoconhecimento e práticas que podem nos ajudar a desvendar os mistérios do inconsciente, ampliando nossa compreensão sobre quem somos, de onde vêm nossas emoções e padrões de comportamento, e como podemos transformar essas áreas em direção ao crescimento pessoal. Neste capítulo vamos explorar métodos práticos para acessar a realidade inconsciente, como meditação, journaling, terapia e análise de padrões mentais. Além disso, veremos como a atenção plena, mindfulness, desempenha um papel essencial na descoberta dos gatilhos inconscientes, e como técnicas como a visualização e a imaginação ativa podem ser usadas para trabalhar com o conteúdo oculto da mente. Ferramentas de autoconhecimento. Explorar a realidade inconsciente requer comprometimento e uma prática constante de autoinvestigação. Abaixo estão algumas das ferramentas mais eficazes para acessar o inconsciente e fomentar o autoconhecimento. Meditação. A meditação é uma prática milenar que promove o autoconhecimento através do silêncio interior e da observação da mente. Ao criar um espaço de quietude e presença, a meditação ajuda a desacelerar a mente consciente e permitir que pensamentos, emoções e memórias inconscientes surjam à superfície da consciência. Existem vários tipos de meditação que podem ser usadas para explorar o inconsciente, mas as mais comuns incluem: meditação de atenção plena, mindfulness, envolve observar os pensamentos e emoções à medida que surgem, sem julgamento. Essa prática permite que o meditador perceba padrões repetitivos de pensamento e reações emocionais automáticas, muitas vezes revelando gatilhos inconscientes que antes passavam despercebidos. Meditação transcendental. Envolve a repetição de um mantra para ajudar a mente a alcançar estados de relaxamento profundo. Esse estado permite que pensamentos e sentimentos inconscientes venham à tona, muitas vezes trazendo à consciência temas ou emoções ocultas. Meditação guiada. Utiliza uma voz orientadora para direcionar a mente através de cenários ou imagens que ajudam a acessar o inconsciente. Pode ser usada para investigar memórias passadas, emoções reprimidas ou mesmo explorar padrões de comportamento que precisam de transformação. A prática regular da meditação ajuda a cultivar a autorreflexão e a melhorar a capacidade de lidar com os conteúdos inconscientes que surgem, promovendo maior clareza e autocompreensão. 2. Journaling, escrita terapêutica. O journaling é uma ferramenta simples e eficaz para acessar o inconsciente, permitindo que pensamentos e emoções sejam expressos livremente através da escrita. A prática de escrever sobre suas experiências, sentimentos e pensamentos ajuda a clarear o que está acontecendo em seu mundo interior e a reconhecer padrões ocultos que influenciam sua vida cotidiana. Existem várias formas de journaling que podem ser usadas para explorar o inconsciente. Journaling livre. Escrever sem restrições por um período de tempo determinado, permitindo que os pensamentos fluam sem censura. Esse tipo de escrita pode revelar temas inconscientes e padrões de pensamento que você não sabia que estava carregando. Journaling de perguntas e respostas.
Fazer perguntas a si mesmo, como: o que estou realmente sentindo agora? Ou, por que reagi dessa forma? E permitir que as respostas surjam de maneira espontânea. Essa técnica incentiva a introspecção profunda e a exploração de questões que podem ter raízes no inconsciente. Journaling de sonhos. Manter um diário de sonhos pode ser uma maneira poderosa de trabalhar com o inconsciente, já que os sonhos frequentemente refletem desejos reprimidos, medos e conflitos internos. Ao escrever e refletir sobre os sonhos, você pode descobrir mensagens e símbolos que ajudam a compreender o que está se passando no nível inconsciente. 3. Terapia. A terapia é uma das formas mais eficazes de explorar a realidade inconsciente, pois oferece um ambiente seguro para investigar profundamente emoções e padrões de comportamento enraizados em traumas, experiências passadas ou desejos reprimidos. Psicanálise. Enraizada na obra de Sigmund Freud, a psicanálise busca trazer conteúdos do inconsciente à consciência através da análise de sonhos, lapsos de fala, atos falhos e associações livres. O terapeuta ajuda o paciente a descobrir e interpretar esses conteúdos, promovendo uma compreensão mais profunda de si mesmo e das dinâmicas inconscientes que moldam sua vida. Terapia cognitivo-comportamental, TCC, embora tradicionalmente focada nos pensamentos conscientes, a TCC também explora padrões inconscientes de pensamento e comportamento. O terapeuta ajuda o paciente a identificar e mudar crenças distorcidas e hábitos automáticos que podem ter raízes no inconsciente. Terapia somática. Reconhece que o corpo também armazena memórias e emoções inconscientes. Ao trabalhar com as sensações corporais, a terapia somática ajuda os pacientes a acessar e liberar traumas e emoções que podem estar enraizados no inconsciente. 4. Análise de padrões de pensamento e comportamento. Muitos dos nossos comportamentos diários são moldados por padrões inconscientes que foram estabelecidos ao longo da vida, muitas vezes durante a infância. Esses padrões podem incluir comportamentos autossabotadores, reações emocionais exageradas ou escolhas de relacionamento que parecem repetitivas e destrutivas. Uma das maneiras de explorar esses padrões é através da autoobservação consciente. Isso pode envolver manter um diário onde você registra suas reações emocionais e comportamentos ao longo do dia, procurando identificar temas recorrentes. Perguntar a si mesmo: por que reagi dessa forma? Ou de onde vem essa emoção? Pode ajudar a trazer à tona motivações inconscientes que estão por trás de suas ações. A importância da atenção plena, mindfulness. A atenção plena ou mindfulness é uma prática que envolve estar totalmente presente no momento, observando seus pensamentos, sentimentos e sensações corporais com aceitação e sem julgamento. Quando aplicada à exploração do inconsciente, a atenção plena se torna uma ferramenta poderosa para perceber os gatilhos e padrões automáticos que frequentemente escapam à nossa consciência. Identificação de gatilhos inconscientes. Muitos de nossos comportamentos reativos, como raiva, ansiedade ou medo, são ativados por gatilhos inconscientes. Esses gatilhos são geralmente emoções ou memórias associadas a experiências passadas que permanecem enterradas no inconsciente, mas que influenciam fortemente nossas reações no presente. Ao praticar a atenção plena, você pode começar a notar quando um gatilho é ativado. Isso pode ser uma mudança repentina no seu humor, uma sensação de desconforto no corpo ou um pensamento recorrente que surge de forma inesperada. Ao observar esses gatilhos sem julgamento, você pode começar a desvendar suas origens e entender quais aspectos do inconsciente estão sendo ativados. Capítulo 8. O poder criativo do inconsciente. O inconsciente é frequentemente visto como um repositório de memórias reprimidas, desejos ocultos e traumas não resolvidos. Mas também é uma fonte inesgotável de criatividade. É nele que as ideias inovadoras, os insights reveladores e a expressão artística genuína têm suas raízes. O inconsciente abriga um vasto oceano de imagens, símbolos e inspirações que, quando acessados, podem desbloquear o potencial criativo que muitas vezes está além do alcance da mente consciente. Neste capítulo, exploraremos o inconsciente como uma fonte poderosa de criatividade, entendendo como ele pode gerar ideias revolucionárias, movimentos artísticos e descobertas científicas. Vamos também ver exemplos de artistas e cientistas que acessaram esse repositório para criar suas obras-primas. Além disso, discutiremos práticas e métodos para liberar o potencial criativo que reside em cada um de nós, permitindo que as ideias do inconsciente fluam para a consciência e se manifestem de forma criativa. O inconsciente como fonte de criatividade. O conceito de que o inconsciente é uma fonte de criatividade tem sido explorado por muitos teóricos da psicologia e da arte.
Sigmund Freud, Carl Jung e outros psicólogos reconheceram que o inconsciente não apenas abriga conflitos e traumas reprimidos, mas também é o lar de uma energia criativa e transformadora. Quando as barreiras entre o consciente e o inconsciente se tornam mais permeáveis, surgem insights poderosos que podem dar origem a ideias originais, novas formas de expressão artística e soluções inovadoras para problemas complexos. A criatividade é frequentemente um processo misterioso. Muitas vezes a inspiração surge de forma espontânea sem aviso ou explicação. No entanto, uma análise mais profunda sugere que essas epifanias criativas são o resultado de processos inconscientes trabalhando em segundo plano, organizando informações, misturando conceitos e criando novas conexões. Quando a mente consciente relaxa, seja durante o sono, a meditação ou estados de devaneio, o inconsciente pode revelar suas ideias, apresentando soluções e imagens de forma surpreendente. O inconsciente e a arte. A arte tem sido uma das principais formas de expressão do inconsciente. Artistas, ao longo dos séculos, têm encontrado em seus sonhos, emoções reprimidas e experiências subconscientes a matéria-prima para suas criações. O movimento surrealista, liderado por figuras como Salvador Dalí e André Breton, buscou deliberadamente explorar o inconsciente como fonte de inspiração. Os surrealistas acreditavam que o verdadeiro potencial criativo só poderia ser liberado ao mergulhar no inconsciente e trazer para a superfície imagens e ideias que escapavam à lógica e à razão. Para esses artistas, o inconsciente era um espaço fértil de símbolos, associações livres e imagens oníricas. As obras de arte surrealistas frequentemente representavam cenas absurdas, fantásticas ou perturbadoras, refletindo o conteúdo inconsciente sem a censura do pensamento racional. Salvador Dalí, por exemplo, frequentemente dizia que suas pinturas eram diretamente inspiradas por seus sonhos e pelo uso da paranoia crítica, uma técnica que visava provocar estados de alucinação consciente para explorar o inconsciente. 2. O inconsciente e a ciência. Da mesma forma que artistas acessam o inconsciente para criar suas obras, cientistas também têm encontrado nele uma fonte de ideias inovadoras e insights revolucionários. Muitos dos maiores avanços científicos surgiram não através da análise consciente e linear, mas sim em momentos de intuição, insight ou epifania. Todos esses processos profundamente ligados ao inconsciente. Um exemplo famoso é o químico alemão Friedrich Kekulé, que descobriu a estrutura do benzeno ao ter uma visão onírica de uma serpente mordendo sua própria cauda, formando um anel. Essa imagem simbólica vinda diretamente do inconsciente de Kekulé o levou a perceber que a estrutura molecular do benzeno era cíclica, revolucionando a química orgânica. Outro exemplo é o matemático Henri Poincaré, que relatou ter feito algumas de suas maiores descobertas matemáticas durante períodos de descanso e distração, quando não estava conscientemente pensando sobre os problemas. Ele descreveu como as soluções pareciam surgir de repente, caindo do céu, enquanto ele estava em um estado de relaxamento mental, o que sugere o papel do inconsciente na resolução criativa de problemas. Exemplos de artistas e cientistas que acessaram o inconsciente para criar. Ao longo da história, muitos artistas e cientistas de renome reconheceram o papel crucial do inconsciente em suas criações. Esses exemplos demonstram como o inconsciente pode ser um aliado poderoso na produção de ideias e descobertas criativas. Salvador Dalí e o surrealismo. Salvador Dalí é talvez um dos exemplos mais famosos de um artista que conscientemente utilizava o inconsciente como fonte de inspiração. Ele desenvolveu a técnica da paranoia crítica, na qual deliberadamente se colocava em estados de quase alucinação para acessar seu inconsciente. Para Dalí, esses estados mentais permitiam que ele capturasse imagens e ideias que não estavam disponíveis para a mente consciente. A obra, A Persistência da Memória, uma de suas pinturas mais icônicas, é um exemplo perfeito de como Dalí usava o inconsciente para criar cenas surreais e perturbadoras. Os relógios derretidos na pintura não seguem nenhuma lógica consciente, mas evocam um estado onírico que sugere a fluidez e a maleabilidade do tempo e da realidade. Temas que vêm do inconsciente coletivo e pessoal de Dalí. 2. Friedrich Kekulé e a química. Como mencionado anteriormente, Friedrich Kekulé é um dos exemplos mais conhecidos de um cientista que fez uma descoberta revolucionária ao acessar o inconsciente. A famosa visão de Kekulé da serpente mordendo a própria cauda foi a chave para sua compreensão da estrutura do benzeno, um avanço fundamental na química orgânica. O sonho de Kekulé é frequentemente citado como um exemplo clássico de como o inconsciente trabalha em segundo plano,
organizando e processando informações que a mente consciente não consegue resolver diretamente. Sua descoberta ressalta a importância de permitir que o inconsciente tenha espaço para manifestar suas ideias e insights. 3. Carl Jung e o inconsciente coletivo. Carl Jung, o famoso psicólogo suíço, explorou profundamente o conceito de inconsciente e o que ele chamou de inconsciente coletivo. Para Jung, o inconsciente coletivo era um reservatório compartilhado de símbolos, arquétipos e experiências humanas que influenciavam não só a psicologia individual, mas também a criatividade. Capítulo 9. Realidade inconsciente coletiva. O inconsciente é muitas vezes entendido como algo profundamente pessoal e individual, composto de memórias, desejos reprimidos e experiências únicas. No entanto, o psicólogo suíço Carl Jung expandiu essa noção ao introduzir o conceito de inconsciente coletivo, uma camada da psique que transcende o indivíduo e é compartilhada por toda a humanidade. Essa realidade inconsciente coletiva abrange crenças, mitos, arquétipos e padrões de comportamento que não pertencem apenas a uma pessoa, mas a culturas inteiras, nações, em última análise, a toda a espécie humana. Neste capítulo, vamos explorar como o inconsciente coletivo é moldado e influenciado por fatores sociais, culturais e mediáticos. Veremos como a psicologia de massas revela o poder do inconsciente coletivo em eventos sociais, revoluções e movimentos culturais, e como essas forças moldam a história e o comportamento coletivo das sociedades. Além disso, discutiremos como a transformação desse inconsciente coletivo pode trazer mudanças positivas e profundas, não apenas para o indivíduo, mas para o mundo como um todo. Influências sociais e culturais no inconsciente. Desde o nascimento, somos imersos em um contexto social e cultural que molda a maneira como percebemos o mundo, entendemos a nós mesmos e reagimos às circunstâncias da vida. Embora a maior parte dessas influências seja absorvida conscientemente por meio da linguagem, educação e experiências, muitas delas também são assimiladas de maneira inconsciente. A mídia, a cultura popular e as normas sociais criam e reforçam imagens, valores e expectativas que se infiltram em nosso inconsciente, moldando nossas crenças e comportamentos sem que tenhamos plena consciência disso. A mídia e o inconsciente coletivo. A mídia desempenha um papel central na formação do inconsciente coletivo. Desde a televisão e o cinema até as redes sociais e a publicidade, as imagens e narrativas que consumimos moldam não apenas nossas opiniões conscientes, mas também nossos desejos e medos inconscientes. Isso ocorre porque a mídia utiliza símbolos e arquétipos que se conectam diretamente ao inconsciente coletivo, influenciando o comportamento das massas de maneira profunda. Por exemplo, os estereótipos de gênero frequentemente presentes na publicidade e no entretenimento reforçam expectativas inconscientes sobre como homens e mulheres devem se comportar. A representação constante de homens como figuras de autoridade e poder, e de mulheres como cuidadoras ou objetos de desejo, pode criar pressões invisíveis para que as pessoas se conformem a esses papéis, mesmo que conscientemente rejeitem esses estereótipos. Além disso, os meios de comunicação de massa utilizam emoções primárias, como medo, raiva, felicidade e desejo, para captar a atenção do público. Essa estratégia muitas vezes ativa o inconsciente de maneira sutil, influenciando nossos comportamentos e escolhas sem que percebamos. Isso pode ser visto em campanhas políticas que apelam ao medo do outro, ou na publicidade que utiliza a promessa de status e sucesso para manipular os desejos inconscientes de pertença e reconhecimento. 2. Cultura e normas sociais. A cultura na qual nascemos e crescemos também desempenha um papel significativo na formação do nosso inconsciente. Cada sociedade possui um conjunto de crenças, valores e normas que são transmitidos de geração em geração, muitas vezes sem questionamento consciente. Esses valores podem influenciar profundamente nossas atitudes em relação ao gênero, raça, sexualidade, trabalho, religião e outras áreas importantes da vida. As normas sociais, por sua vez, funcionam como regras implícitas que determinam o que é considerado aceitável ou inaceitável em uma determinada cultura. Embora possamos estar conscientes dessas normas em um nível superficial, muitas vezes as internalizamos de forma inconsciente, moldando nossos comportamentos e decisões diárias sem perceber. Por exemplo, uma pessoa pode crescer em uma cultura que valoriza o sucesso material e o trabalho árduo, e inconscientemente se sentir culpada ou ansiosa quando não atinge esses padrões, mesmo que conscientemente questione essas expectativas. A cultura e as normas sociais também podem criar divisões e preconceitos inconscientes.
Por exemplo, em muitas sociedades, certos grupos raciais ou étnicos são vistos de forma estereotipada ou inferiorizada, e essas atitudes podem se infiltrar no inconsciente coletivo, perpetuando o racismo e a discriminação. Mesmo indivíduos que acreditam ser livres de preconceitos podem carregar preconceitos inconscientes, resultado de séculos de condicionamento cultural. Psicologia de massas, o inconsciente coletivo em ação. A psicologia de massas estuda como o comportamento de grandes grupos de pessoas é influenciado por fatores inconscientes. Carl Jung e outros teóricos observaram que em certas situações como revoluções, movimentos culturais ou crises sociais, o inconsciente coletivo pode emergir com força, moldando o comportamento das multidões de maneiras que desafiam a lógica ou a razão. Quando um grupo de pessoas se reúne em torno de uma causa comum, há uma tendência de que os indivíduos abandonem temporariamente suas identidades e racionalidades individuais e se fundam em um comportamento coletivo impulsionado pelo inconsciente. Isso pode resultar em fenômenos de massa, como movimentos revolucionários, surtos de pânico coletivo ou fervores nacionalistas. Revoluções e movimentos culturais. Ao longo da história, revoluções e movimentos culturais são exemplos poderosos do inconsciente coletivo em ação. Em momentos de insatisfação social ou política, sentimentos e desejos reprimidos podem ser ativados de forma coletiva, levando a uma explosão de energia e ação que pode transformar sociedades inteiras. Por exemplo, a Revolução Francesa, 1789, foi impulsionada não apenas por fatores econômicos e políticos, mas também por uma onda de emoção coletiva que emergiu do inconsciente das massas oprimidas. Os cidadãos franceses, após anos de injustiça, não apenas exigiram mudanças concretas, mas também expressaram um desejo profundo de liberdade, igualdade e fraternidade, ideais que ressoavam com arquétipos universais do inconsciente coletivo. Movimentos culturais também podem ser vistos como manifestações do inconsciente coletivo. O movimento hippie dos anos 1960, por exemplo, foi uma reação inconsciente contra a rigidez e o materialismo da sociedade americana pós-guerra. As pessoas que aderiram a esse movimento buscavam uma conexão mais profunda com a natureza, a paz e a liberdade, representando uma necessidade coletiva de mudança no inconsciente da época. 2. O inconsciente coletivo em crises sociais. Durante crises sociais como guerras, pandemias ou colapsos econômicos, o inconsciente coletivo frequentemente se manifesta em forma de pânico, medo ou violência. Esses eventos podem desencadear reações emocionais intensas e irracionais, já que as ansiedades e os medos inconscientes das pessoas são amplificados pelo caos coletivo. Capítulo 10. Despertando para a realidade inconsciente. O despertar para a realidade inconsciente é um dos processos mais transformadores e profundos que uma pessoa pode experimentar. Esse despertar implica reconhecer, enfrentar e integrar aspectos ocultos de si mesmo que permanecem fora da consciência cotidiana. Ao longo deste livro, exploramos como o inconsciente influencia nossos pensamentos, comportamentos, emoções e até a realidade coletiva na qual estamos inseridos. No entanto, o ponto central dessa jornada é o despertar individual para essas dinâmicas ocultas e a integração consciente do que antes era desconhecido. Despertar para a realidade inconsciente é essencialmente trazer à luz o que não vemos, aquelas partes de nós que evitamos ou que operam fora da nossa percepção consciente. É um convite para viver de forma mais alinhada com o nosso eu profundo, ao invés de sermos guiados por padrões inconscientes herdados de experiências passadas, influências culturais ou crenças limitantes. Esta jornada de autoconhecimento e integração não é fácil. Ela exige coragem, compromisso e a disposição de enfrentar o desconhecido dentro de nós. No entanto, as recompensas são imensas. Maior autenticidade, liberdade emocional e um senso mais profundo de propósito e conexão com a vida. A importância de trazer à consciência o que não vemos. Ao longo de nossas vidas, somos condicionados a evitar o desconforto, a ignorar emoções difíceis e a nos distanciar de aspectos de nós mesmos que consideramos indesejáveis. Esse processo de evasão e supressão cria uma divisão interna, na qual grande parte de quem realmente somos fica escondida nas profundezas do inconsciente. No entanto, o que é reprimido não desaparece. Em vez disso, continua a influenciar nossas vidas de maneira sutil e muitas vezes destrutiva. Trazer à consciência o que não vemos é o primeiro passo para a libertação dessas forças invisíveis. Reconhecendo padrões inconscientes. Um dos principais desafios de despertar para a realidade inconsciente é a necessidade de reconhecer os padrões de pensamento.
comportamento e emoção que operam em nossas vidas sem que percebamos. Esses padrões podem incluir crenças limitantes, medos irracionais, reações automáticas e até comportamentos autossabotadores. Eles frequentemente surgem como resultado de traumas passados, condicionamentos sociais ou aprendizados inconscientes ao longo da vida. Por exemplo, uma pessoa pode ter uma crença inconsciente de que não merece sucesso, o que a leva a evitar oportunidades ou a se autossabotar em momentos críticos. Outra pessoa pode carregar uma profunda sensação de inadequação, resultado de experiências de rejeição na infância, e como resultado busca aprovação constante, sacrificando sua autenticidade. Somente ao trazer esses padrões à consciência podemos começar a transformá-los e viver de maneira mais alinhada com quem realmente somos. 2. Enfrentando as sombras pessoais. Carl Jung popularizou o conceito de sombra, que se refere às partes de nós mesmos que rejeitamos ou reprimimos por serem consideradas socialmente inaceitáveis ou dolorosas de enfrentar. A sombra contém nossos medos, inseguranças, raiva, ciúme, culpa e desejos reprimidos. No entanto, também contém nosso potencial não realizado, criatividade e autenticidade. O despertar para a realidade inconsciente exige a disposição de confrontar essas sombras, reconhecer seu impacto em nossa vida e trabalhar para integrá-las de maneira saudável. Enfrentar as sombras é desconfortável, pois implica olhar para partes de nós que preferiríamos evitar. No entanto, ao fazer isso, abrimos a porta para a cura e para o crescimento. Quando integramos as partes sombrias de nossa psique, deixamos de ser governados por elas de forma inconsciente e nos tornamos seres mais completos e equilibrados. Como viver de forma mais alinhada com o seu eu profundo? Despertar para a realidade inconsciente não é apenas um processo intelectual ou terapêutico. É uma transformação profunda que nos permite viver de maneira mais autêntica e alinhada com o nosso verdadeiro eu. Em vez de sermos movidos por condicionamentos inconscientes ou pelo desejo de atender expectativas externas, começamos a tomar decisões e a agir de acordo com nossa essência mais profunda. Autenticidade como caminho. Viver de forma alinhada com o eu profundo significa abandonar máscaras e personas que adotamos para agradar aos outros ou para nos proteger de julgamentos. A autenticidade é um estado de ser no qual nos permitimos expressar nossos pensamentos, sentimentos e desejos de maneira verdadeira, sem medo de rejeição ou crítica. Quando estamos conectados com nosso eu profundo, não precisamos nos conformar a normas ou expectativas externas. Em vez disso, nossas ações, palavras e escolhas refletem quem realmente somos. Essa autenticidade traz uma sensação de paz interior, pois deixamos de lutar contra nós mesmos. Começamos a nos aceitar plenamente, incluindo nossas imperfeições, e isso nos liberta da necessidade de buscar validação externa. Viver autenticamente também nos permite criar relacionamentos mais profundos e significativos, pois as conexões que formamos são baseadas na verdade e na vulnerabilidade, e não em papéis ou convenções. 2. Intuição e sabedoria interna. À medida que despertamos para a realidade inconsciente, nossa intuição e sabedoria interna tornam-se mais acessíveis. A intuição é a voz do inconsciente que nos guia para além da lógica racional, oferecendo insights e soluções que a mente consciente pode não compreender imediatamente. Quando nos alinhamos com nosso eu profundo, confiamos mais na nossa intuição, permitindo que ela nos oriente em decisões importantes e nos ajude a navegar pelos desafios da vida. Práticas como meditação, atenção plena e reflexão silenciosa podem ajudar a fortalecer essa conexão com a sabedoria interna. Quando acalmamos a mente consciente, criamos espaço para que o inconsciente se manifeste, trazendo à tona respostas e direções que estão em sintonia com nosso propósito mais elevado. 3. Ações conscientes e intencionais. Despertar para a realidade inconsciente também significa assumir responsabilidade por nossas ações e escolhas. Ao nos tornarmos mais conscientes dos padrões inconscientes que nos influenciam, temos a oportunidade de agir de maneira mais consciente e intencional. Em vez de reagir impulsivamente ou com base em emoções reprimidas, podemos fazer escolhas que refletem nossos valores, desejos e objetivos mais profundos. Viver de maneira alinhada com o eu profundo requer atenção constante e autoconsciência. Requer que examinemos nossas motivações e reconheçamos quando estamos sendo guiados por medos inconscientes ou expectativas externas. Ao cultivar uma prática de autoconsciência, podemos garantir que nossas ações estejam em sintonia com nossa verdadeira natureza, levando a uma vida mais plena e satisfatória. Desafios e recompensas de enfrentar o desconhecido em nós mesmos. Embora o despertar para a realidade inconsciente ofereça a promessa de uma vida mais autêntica e plena, essa jornada não é sem desafios.
Enfrentar o desconhecido em nós mesmos pode ser assustador, pois significa confrontar medos. Chegando ao fim, o canal Saber Mais agradece por assistir até aqui. Se inscreva no canal e deixe seu like. Até a próxima. Olhe o canal para mais vídeos.